Em Mateus 24, Jesus advertira aos apóstolos quanto ao aparecimento do engano. Ele disse: vede que ninguém vos engane, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Paulo advertira igualmente: depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentro de vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Esses lobos conduziriam a igreja à apostasia. Paulo explicou que tal apostasia teria que ocorrer antes do retorno de Cristo. A administração da igreja local, sob a orientação do Espírito Santo, finalmente foi substituída pela autoridade ou pelo autoritarismo eclesiástico nas mãos de um único oficial, o bispo, a quem cada membro da igreja estava sujeito pessoalmente e pelo qual tinha acesso à salvação. Assim, gradualmente, se desenvolveu o conceito de uma hierarquia sacerdotal que se interpôs entre o cristão como indivíduo e o Senhor. À medida que a importância do indivíduo e da igreja local se deteriorava, o bispo de Roma emergiu com o poder supremo da cristandade. Com o apoio do imperador, o mais elevado dos bispos, ou Papa, veio a ser reconhecido como a cabeça visível da Igreja Universal, investido de autoridade suprema sobre todos os líderes da Igreja em todo o mundo. Sob a liderança do papado, a Igreja cristã mergulhou em apostasia ainda mais profunda. A crescente popularidade da Igreja acelerou seu declínio. Padrões de conduta rebaixados fizeram com que os não convertidos se sentissem confortáveis, mesmo no seio da igreja. Multidões que conheciam pouquíssimo do verdadeiro cristianismo se uniram à igreja apenas nominalmente, trazendo consigo suas doutrinas pagãs, imagens, formas de adoração, celebrações, festas e simbolismos. Com o declínio da espiritualidade, a Igreja de Roma desenvolveu um perfil mais secular, estreitando seus laços com o governo imperial. A Igreja e o Estado se uniram em uma aliança não santificada. A Igreja exerce poder quase total sobre o mundo dos anos 538 até 1798 depois de Cristo. Muitos, nesse período de 1260 anos, foram aprisionados, perseguidos e executados em nome de Deus. Falsas doutrinas, como o inferno eterno de sofrimento, a observância do domingo, a adoração de imagens, a infabilidade papal e a venda de indulgências também foram acrescentadas. Em 1798, o governo francês ordenou a Napoleão que tornasse o Papa um prisioneiro. E, sob suas ordens, o general Berthier entrou em Roma e proclamou o fim do governo civil do papado. O evento assinalou o término do período profético dos 1260 anos. E, apesar da apostasia e tribulação desses anos, algumas pessoas continuaram a refletir a pureza da Igreja Apostólica. Deus comissionou o remanescente, um restante, para declarar sua glória e conduzir seu povo, espalhado em todo o mundo, ao seu santo monte, a Jerusalém, conduzi-los à adoração do verdadeiro Deus. João descreve este grupo em termos bastante específicos. O grupo apareceria depois dos 1260 anos de perseguição e é constituído por aqueles que, de acordo com Apocalipse 12, 17, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Eles têm sobre si a responsabilidade de proclamar, justamente antes do retorno de Cristo, a advertência final de Deus ao mundo, a tríplice mensagem de Apocalipse 14, onde nós vemos ali 3 anjos. O povo remanescente de Deus é caracterizado por uma fé semelhante àquela que Jesus possuía. Eles refletem a inabalável confiança de Jesus em Deus e na autoridade das Escrituras. Genuína fé em Jesus Cristo compromete o remanescente a seguir seu exemplo. João explicou: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Uma vez que Jesus guardou os mandamentos de seu Pai, seus seguidores também obedecerão aos mandamentos de Deus. O remanescente será conduzido pelo testemunho de Jesus, manifestado pelo dom de profecia. João define o testemunho de Jesus como o espírito da profecia. As profecias do livro de Apocalipse destacam claramente a missão do remanescente. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, revelam a proclamação do remanescente, a qual deverá trazer completa e final restauração da verdade do Evangelho. As mensagens chamam a todos para adorarem a Deus, o Criador, pois é chegada a hora do seu juízo. Todos são chamados para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Elas também dizem que a grande Babilônia, o sistema de adoração falso, liderado pela Igreja Católica, caiu, ruiu, e que não devemos beber, absorver e viver suas mentiras. Outra mensagem ainda, que adverte de enorme importância, é que nós não adoremos a besta nem a sua imagem, o que conduz, inevitavelmente, à morte eterna. Finalmente, o dever de todo remanescente é cumprir a missão de advertir o mundo que Cristo ama a todos e que em breve vai voltar. Por isso, quer que todos o adorem.